Olá, bem, essa é uma série de videoaulas referente ao software Eagle, com o intuito de demonstrar como que ele funciona, quais são as suas aplicações e funcionalidades para execução então de esquemas eletrônicos, né, e também placas, arquivos de fabricação de placas eletrônicas, dando uma visão geral ao usuário como executar essas atividades. A primeira situação que deve ser feita visualizar o gerenciador de arquivos do Eagle. Então, para isso, vamos lá abrir o Eagle, né? A versão que está sendo utilizada é a versão 6.5.0. Esse, então, é o painel de controle do Eagle. Uma visão geral sobre ele é referente, então, à navegação entre bibliotecas, né, que ele tem, que essa questão de biblioteca seria itens de desenhos já realizados, já inseridos no software, cuja principal característica do Eagle é ter uma variedade bem grande de bibliotecas disponíveis, né? Dentro de cada biblioteca vocês vão encontrar então os desenhos, né, de vários fabricantes, de vários encapsulamentos, vários desenhos também, várias situações, né, que promove então dimensionamento padronizado conforme as normas, né. A grande maioria está relacionada à norma da IPC, mas existem desenhos próprios de fabricantes, né. O que tem em cada um desses elementos? Por exemplo, aqui, ó, abrir a biblioteca 40XX, é uma biblioteca referenciada à série 4000 de circuitos digitais, né? Então, abrir o 4014, enfim, 4015 pode ser, é mais comum, ou 4013 é mais conhecido. Então, ele já demonstra aqui pra gente o esquemático dele, né, a simbologia em esquema eletrônico, a alimentação, né, então aqui o pino de positivo e negativo, que ele chama de V-Power, e a pacagem, o encapsulamento dele já com os pads e desenho mecânico, né, já com as dimensões corretas referente a essa situação. Eu também tenho duas versões aqui, ó. Eu tenho o SO14, né, que é a pequena saída, e o DIL, que também é conhecido como DIP também, né. O DIL é dual, duas vias, encapsulamento de duas vias, então ele está referenciado à linha, né, de pads que ele cria para a conexão, né. Então o SO14 é esse tipo de encapsulamento e o DIL ou DIP14 é esse tipo de encapsulamento aqui. Tem outras bibliotecas, por exemplo, a família mais conhecida TTL, 74TTL, por exemplo aqui o 7404, uma porta NAND, né? Então ele já tem essa simbologia aqui, ó, do padrão DIN. Aí, eu não quero do padrão DIN, eu quero o padrão americano. Abre 74XX americano. Então, ó, 7404. Já entra nesse padrão já mais conhecido, mais aplicado na literatura. E daí eu tenho os tamanhos, né? Tenho o SO14 ou o DIL DIP14, né? Tem alguns outros diferentes aqui, que é o LLC, né? Que é feito uma pacagem diferente, é utilizado. Também tem versões desse sistema, né, conforme o fabricante, né, mas basicamente só tem 3 pacagens para esse tipo de chip aqui, que daí é outra situação. Então aqui eu encontro os caras, aqui eu vou editar, vou poder abrir aqui, ó, por exemplo, uma dessas bibliotecas e editar a biblioteca, verificar o que tem dentro dela aqui, ó, certo? Quando eu abro esse cara aqui, notem que todos eles têm esse verdezinho aqui, ó. Significa que quando eu estou no schematic, isso aqui está linkado ao meu sistema. Então quando eu estou no schematic aqui, ó, tirei essa biblioteca aqui de tipos de drivers, né? Então ela não está mais linkada. Então quando eu for mandar abrir e adicionar componentes, e eu quiser um componente dessa biblioteca aqui, por exemplo o 2003, ele não vai aparecer lá para mim. Então eu posso vir por aqui, né, clicar nela para habilitar ela, ou também eu posso abrir pelo esquema, como eu vou demonstrar depois. Então essa aqui é onde estão os componentes, onde eu posso editar eles, né.
No caso da edição, é recomendado que faça em outra situação, não abra por aqui, por ser mais fácil em outro ponto ali. Regras de design, né? Eu posso estar criando aqui, ó, que a gente tem o default, que é as regras, por exemplo, entre lá na confecção da placa, qualquer distância de componente, diâmetro de trilha, largura de trilha, espaço entre cada um deles ali, né? Então, ó, o arquivo, né, que você pode criar, daí que tem as dimensões, diferença entre trilhas, a distância entre imagem e outros pontos, a dimensão da trilha, as restrições aqui de elementos, né? Então, conforme eu for trocando aqui, ele vai me mostrando na imagem o que eu tenho que editar. A parte de roteamento de corpos, a alimentação, quanto que fica essa isolação térmica aqui para não queimar a placa, o máscara, como é que funciona a máscara, o tamanho de máscara maior, menor, etc e tal, o limite que ele tem ali para ser feito. Então eu tenho aqui, na verdade, um desenvolvimento de regras, né? Eu posso criar uma nova descrição aqui, né, de regras e poder fazer essa situação. As ULPs, User Linguagem Programas, são linguagens onde eu consigo configurar algumas funções. Por exemplo, essa aqui, ó, bom.ulp. Essa ULP, ela verifica o que você tem de componentes, é uma linguagem de programação, pode ser editada, mas enfim, é uma linguagem de programação que tem a finalidade de criar uma lista de peças. E essas peças podem ser então listadas e colocadas para separar os elementos. Porém, não se abre ela por aqui, é só para saber onde que ela se encontra. A lista de scripts, né, encontra alguns scripts aqui que podem ser usados para configurar imagens, enfim, é mais usado para configurar editor, mas você pode criar, por exemplo, um menuzinho lá no teu sistema lá e trocar o valor da cor e outras funções são disponíveis aqui. Eu tenho também a fabricação, arquivos de CAN. Esses caras aqui, esses elementos aqui vão criar arquivos, e esses arquivos vão conversar com sistemas de fabricação de placas na indústria. Então, quando quiser mandar um arquivo para fabricação, você precisa abrir esse cara aqui para poder ver, mandar para eles lá. A gente vai criar um Gerber 274X, que é um padrão bastante utilizado, né? E ele cria já um código lá de linguagem de máquina que joga na máquina de confecção e ela vai fazer a programação e executar os procedimentos. E por último, então, a gente tem aqui o projetos. Nessa aba projetos é a parte mais importante do processo, que é onde vão estar salvos e organizados os projetos de vocês. Eu vou criar aqui, ó, dentro da pasta Eagle, um novo folder. Esse folder, eu vou dar o nome dele de vídeo aula, certo? Então todos os arquivos que eu for criar, eu vou estar criando por aqui, nessa situação aqui. Aonde que fica esse vídeo aula aqui? Aonde que ele vai estar? Essa pasta Eagle, ela é criada automaticamente pelo próprio navegador quando é instalado. Ele vai te perguntar se tu quer ou não criar, tu manda criar, ela vai criar essa pasta Eagle. Eu criei mais duas aqui, mas não são pastas que vêm como default, somente essa pasta Eagle. Para fazer isso, para encontrar esse elemento, eu tenho que ir lá nos meus documentos. Aqui nos documentos, eu vou procurar a pasta Eagle. Ok, encontrei ela aqui, ó. E dentro dessa pasta que está aquela pastinha vídeo aula pelo Eagle, ela já aparece aqui, onde eu vou estar criando meus arquivos. Então, quando eu for copiar um arquivo, por exemplo, um pendrive, salvar o que eu tenho que fazer, eu vou vir aqui no Eagle, clicar com o botão direito, copiar. Aí eu vou lá no meu pendrive, sei lá, no disco C, vou largar ele aqui para a gente simular e mando colar. Ó, então ele veio para cá, certo? Ah, eu quero abrir em outro lugar, né? Salvei minha pasta no meu pendrive, agora eu quero devolver ela ao meu sistema. Você vai copiar ela aqui, copiar. Você vai voltar lá nos documentos,
E aqui na pasta onde aparece Eagle, você vai dar um clique e vai mandar colar. Aí ele vai pedir, tu quer substituir a pasta tal? Sim, você quer substituir e mesclar. Aí ele tem arquivos que tem ali dentro e pastas, né? Então eu mando substituir. Aqui eu mando copiar e substituir, para ele ficar com os valores alterados, né? Tudo aquilo que eu editei vai ser alterado aqui, E já está aqui meus arquivos, Foram devolvidos meus arquivos, todos eles, Estão todos eles aqui. Como não tem nada na videoaula, não foi criado nada. Então é assim que eu vou criar a minha situação de transferir arquivos, salvar, entre outros pontos. Aqui em cima eu ainda tenho algumas outras funções. Tenho criar um novo esquema, criar um novo sistema, configurar algumas funções do Windows e outras situações. Porém a gente vai fazer tudo pelo navegador, né? Que o painel de controle cria essa situação de executar pelo navegador. Então eu abro aqui, crio um novo projeto dentro dessa videoaula. Eu vou chamar de Proj 01, certo? Dentro dele eu posso criar o meu o meu esquema e minha board aqui. Mas vamos dizer que eu quero criar 5 projetos. Então eu vou clicar aqui, novo projeto, clico aqui, novo projeto, clico aqui, novo projeto e clico aqui, novo projeto. Então eu tenho meus 5 projetos aqui. Esse aqui vai ser chamado Proj 2. Esse aqui, Proj 3. Clica com o botão direito, rename também pode ser feito. Proj 4. F2 também dá para renomear. Proj 5. Então tá meus 5 projetos linkados. O que está aberto agora? Esse cara aqui estava aberto porque eu linkei ele, certo? Essa seria a situação do projeto. Eu também posso criar algumas descrições do projeto. Então esse projeto 1 aqui, eu venho aqui, edit, descrição. Clico aqui, escrevo lá, projeto para vídeo aula 1. Ok? Então criei meu projeto para o vídeo aula 1. Ele já fica linkado aqui o nome do projeto e fica escrito ali. Eu posso criar quantos texto eu quiser, enfim, ele não tem um limite. Porém, ele já fica descrito aqui meu projeto. Então vou abrir esse projeto aqui. Então estou com esse projeto selecionado e eu tenho as configurações dele. As pastas, os arquivos, as funções vão ficar todas aqui dentro. Dentro da pastinha vídeo aula, eu criei 5 pastinhas que cada uma é um projeto. Então se eu ir lá nos meus documentos de novo, isso ali já foi criado todo o ícone. Vídeo aula, os projetos, certo? Então se eu copiar a pasta aí inteira, essa pasta aqui, automaticamente eu estou copiando meus projetos. Ok, essa seria então a primeira videoaula para demonstrar como que faz essa situação dos projetos.